Eu agradeço muito a Deus por ter você, meu irmão, minha irmã. Ontem uma senhora chegou aqui, foi um dia maravilhoso ontem, né? Foi Mãos Ensanguentadas de Jesus, renova a minha família. E uma das senhoras que veio em caravana me disse assim, você está comigo na cozinha todas as manhãs de segunda, que maravilha! Nós não posso engordar. Então aquelas pessoas que eu sei que tem uma TV na cozinha, porque estão fazendo trabalho, pediu para o marido, o filho colocar uma TV na cozinha, um grande abraço para quem estão na sala, pessoas que têm no quarto porque estão adoentados, seja onde for, você que está na sua sala, muito obrigado à sua audiência, que Deus abençoe você. A Ângela Maria mora em Casa Branca, interior de São Paulo, e ela pediu oração de conversão, libertação da sua filhinha Ana Maria, pede por várias pessoas que nós vamos colocar nas missas, e eu quero agradecer muito, Ângela, pelo seu sim. Também ficou sócia para ajudar a Associação do Senhor Jesus. Quem ligou para nós pedindo oração por ela mesma, pelo seu filho Antônio, sua filha Débora, né? E pede também para todos nós, inclusive para mim em particular, muito obrigado, foi Genesi Gonçalves de Santa Cruz das Palmeiras. Faz tempo que eu não vou lá. Um grande abraço. A Neuza Abília, a de Abiara, no Ceará, também está pedindo por várias pessoas da sua família, pela sua vida, pelo Edson Francisco, por todos lá. Um grande abraço, Neuza. A Maria José mora em Franca, também interior de São Paulo. Ela está pedindo pelo Carlos Henrique as suas necessidades, cura e libertação, conversão dos seus filhos e pela sua própria vida e a sua saúde. Luciana Perim Barbosa, estamos orando por você. Ela mora em Garapava, interior de São Paulo. Ela está pedindo especialmente, além dela, pelo irmão José Roberto, que precisa se recuperar da saúde. Estamos convidando você a ligar para nós. 0 Prestadora 19 3871 9620 para você pedir oração, se associar. Já temos 2 sócias hoje, nova. Agradeço muito em nome do Pai do Ar. Quero lembrar também que você responda a sua pergunta, mande pelo Facebook, mande pelo telefone, mande pelo e-mail serfeliz@rc21.com.br. O que é que anda perturbando a sua vida? O que é que, se acontecesse, melhoraria a sua condição da sua vida, minha irmã e meu irmão, tá bom? Agora, gente, para dar continuidade, veio comigo mais uma vez. Vamos entrar, minha querida Nanice de Cássia Nogueira, a cofundadora da comunidade Anuncia-me. Seja bem-vinda, a paz e a alegria de Jesus. Vamos sentar, fique à vontade. E aproveita agora para agradeço a sua vinda comigo mais uma vez, né? Tivemos emissão aqui ontem e hoje estamos fazendo o programa. Que você primeiro cumprimentasse os telespectadores, mas também sua família, sua comunidade, tá bom? Primeiro eu quero louvar e bendizer a Deus, Henrique, pelo dia que nós tivemos ontem, né? Porque não somente as pessoas que aqui estavam, mas nós também fomos agraciados por estar na presença do Senhor e o servindo, né, com amor, com alegria, com dedicação. E agradecer a você pela oportunidade que me dá de estar aqui, testemunhando, falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e mandando um grande beijo a todos aqueles que nos acompanham. Que maravilha. Então, um abraço lá para a sua comunidade, não esqueça. Para os nossos irmãos, para a irmã Érica, a Esther, a minha mamãe, toda a comunidade que está lá intercedendo por nós, pela nossa missão. Maravilha. Irmã Anice, nós estamos aqui falando sobre libertação. A gente fala muito sobre isso. Nós não temos que fazer propaganda do demônio. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que mostrar para as pessoas a terra que elas estão pisando. Pode ser uma areia movediça, né? Pode ser uma areia movediça e que elas têm jeito de sair dessa situação, né? Então é isso que nós queremos conversar hoje. E depois, ontem eu estava meditando, sabe? Algo assim muito importante. Que Deus disse, quando criou o mundo, Ele deu uma lei só para os seus filhos. No caso, primeiro os pais, uma lei. Não toquem na árvore do centro do jardim. Uma lei, uma só. O resto era tudo. Depois, Deus deu 10 leis, que é os 10 mandamentos. Daí o judeu transformou em 600 e tantas leis. E nós continuamos fazendo leis. E Jesus entrou no meio disso e disse, não vou tirar nada, apenas 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao outro como você gostaria de ser amado. E tudo está resolvido. Então eu queria trazer para você que está em casa e para mim, Anice, para a gente continuar falando, dessas leis que Deus deu a Moisés, para que o povo estava tão rebelde, mas estava tão rebelde, que precisava de uma direção. Quando a gente olha
para os 10 mandamentos, a gente só vê assim, não, 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 não. Esse Deus é castigador. Não, ele é prudente comigo. Não roube, Henrique. Ah, eu quero roubar. Bom, o problema é seu. Por que não roube? Porque eu vou colher os frutos do meu roubo, não é? Então, vou ver os mandamentos para a gente ver que, às vezes, nós mesmos plantamos na nossa vida os momentos de maldição, os momentos de desgraça. Vamos lá, SBT. Jesus veio, como ele mesmo deixou claro, ele não veio abolir a lei e os profetas, veio ajudar-nos a cumprir e cumprir bem em plenitude. E aqui vale a pena ler aquela passagem, ao menos o início, daquele encontro dele com o jovem rico. Olhe bem o que Jesus fala dos mandamentos. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, estamos lendo Mateus 19, a partir do versículo 16. O jovem rico aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Fazer de bom. A intenção daquele jovem era belíssima, ter a vida eterna. Disse-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E a partir dali se estabeleceu um diálogo entre o jovem e Jesus, que ele perguntou, mas quais? E Jesus repetiu de forma resumida, deixando claro que o amor ao próximo também era essencial. E a partir dali, quando o jovem disse, mas isso eu cumpro. Aí Jesus, bem, queres ser perfeito, queres dar um passo a mais. Aí Jesus o introduz naquela possibilidade de renunciar a tudo e ter o seguimento de Jesus, renunciar a tudo, e aí sim, com melhor garantia ainda, ter a vida eterna. Então, esta ideia é importante que fique clara em você. Os mandamentos são caminhos de vida, de libertação, de felicidade. Enquanto a gente não olhar para eles dessa maneira, a gente não entendeu a proposta de Jesus. Eu peço que vocês não só ouçam minha voz, que vocês tentem, através da câmera que está me focando, aprecie a natureza. Abram os ouvidos. Ouçam a canção dos pássaros. Minha mamãe me evangelizou assim. E eis o que eu quero transmitir para vocês, que Deus deu um recado para Moisés. Querido Moisés, ensine ao meu povo, ensine a teus filhos, teus netos, a observar os meus decretos e a minha lei. Ensine-os a conhecer e a mantê-los dentro do teu coração. Então, Moisés, você, seu povo, os filhos e os netos serão felizes. O meu recado é o mesmo. Porque sempre que o meu povo de Israel se afastou das minhas leis, dos meus decretos, ele se perdeu, ele gestou a ruína. Eles se afastaram, eles criaram ídolos, eles desapareceram e morreram, porque não existe a felicidade. O paraíso que eu criei, o ser humano, para ser feliz, virou um inferno. Vá então novamente, depois de tantos séculos e anos, e diga, através da televisão século XXI, diga para aqueles que agora estão me ouvindo, que devem voltar a refletir sobre os meus decretos, os 10 mandamentos. Você saberia, se eu agora lhe perguntasse quais são os 10 mandamentos? Quantos você se lembraria? Ou se você se esqueceu,
dos 10 todinhos, pelo menos do primeiro mandamento que sintetiza os 10 mandamentos. Todos eles. 8. O primeiro mandamento é este: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os outros 9 são explicitação deste mesmo mandamento. É para aprofundar o mesmo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas significa o quê? Significa de que eu busco pautar minha vida sob a palavra de Deus, sob os ensinamentos de Jesus, sob o ensinamento dos profetas. Eu busco realmente levar a sério em minha vida. E Deus disse a Moisés: olhe, não é só decorar, não é só a aula da catequese, tente gravar os meus mandamentos no teu coração. O que significa gravá-los no coração, na tua intimidade? Significa vivenciar, seguir a sério, viver esse caminho da felicidade. É isso, por vezes perdemos a felicidade, perdemos o segredo de conviver junto, de viver um amor verdadeiro, porque negligenciamos o caminho que Deus nos deu. E Jesus é o seguidor, seguia ao pé da letra os 10 mandamentos e os transformou em amor, num amor absoluto a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Portanto, querido irmão, querida irmã, é um desafio, é uma missão que te deu. Vá lá, abre um catecismo e se você não souber, volte a ler os 10 mandamentos. E principalmente, pegue o primeiro, ame a Deus. Que lugar ocupa Deus em sua vida? Essa é uma pergunta bem séria. Que lugar ocupa Deus em sua vida? Se Deus é importante, que lugar ocupa em sua vida? Ele está em seu coração, em sua existência? E mais ainda, guarde em seu coração e ensine isso aos seus filhos para que você e sua família sejam felizes. Que Deus nos abençoe e que a gente cumpra essa missão que Deus deu a Moisés, transmitindo-a àquelas pessoas que amamos. Amém. Muito bem, eu estou aqui sem o retorno do visual aí da TV, mas vamos tentar aqui, captar com você. Você veja que os 10 mandamentos, o Anice, ele é uma aliança que Deus fez com o homem, né? Deus deu a Moisés uma aliança, que se as pessoas fossem fiéis às orientações, seriam abençoados. Então toda bênção, também toda maldição, a gente tem que entender no contexto de aliança, né? Na verdade, em Deuteronômio 27, quando a gente lê também o capítulo 28, Deus faz uma aliança com o seu povo. A Bíblia toda, na verdade, a Sagrada Escritura, no seu contexto, mostra para mim, para você que está em casa, a forma de Deus se relacionar conosco através de alianças. Tudo é aliança. A nova aliança, a antiga aliança que a gente vê. Mas o que é aliança? A gente pergunta, né? Na sua visão, o que é uma aliança? Aliança, para mim, Henrique, vamos dizer assim, algo que é feito de uma forma tão séria que nada pode romper, né? Nós podemos ver, né, a aliança que nós temos, né? Não tem nada que dê aqui um fim nela, né? Ela liga um ponto ao outro, então essa aliança é algo assim que nada pode acabar com ela. Então, na verdade, a aliança, Anice, é uma promessa solene feita entre 2 ou mais pessoas, num grupo, né? Nós somos uma comunidade e fizemos uma aliança de viver da providência de Deus nesse estado de vida. A aliança é uma promessa solene feita de entidade, organizações, associações, através de um juramento. Nós usamos um tal aqui, né, de Cristo ressuscitado, né, onde atrás fizemos um juramento de obediência, pobreza e castidade, uma vida consagrada à liga. Esse juramento pode ser feito verbalmente, através da voz, ou através de um ato simbólico, né? Essa forma de juramento, meu irmão e minha irmã, tem que ser reconhecida por ambas as partes como ato de formar, ligar aquilo que está dizendo. Consequentemente, a causa básica, então, da maldição é a desobediência da aliança. Percebe? Quebramos a promessa. Daí você pode perguntar, o que caracteriza uma maldição? Diz a palavra em Deuteronômio 28, todas essas maldições serão vosso meio, um sinal, né? Como também entre
a sua descendência. Por isso que no capítulo 20 de Êxodo, versículo 5, Deus está dizendo, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Qual é a característica de uma maldição? Que não é porque você vai ter isso que eu vou falar agora, que significa você ter uma maldição. Mas quais são as características que pode analisar, orar para discernir com tranquilidade e sabedoria? Exemplo, prostituição demais na família. Pode ser uma maldição do antepassado. Divórcios constantes, casam e separam familiares. Pode ser uma maldição. Violência, pessoas agressivas constantemente. Alcoolismo de seu marido, pai dele, o avô dele, o filho que vem, o neto. Abuso sexual, uma sexualidade desvairada, fantasiosa demais, que não sabemos de onde vem isso. Analisando a prostituição na família, o divórcio e tantas outras coisas, nós temos que pedir a Deus se aquilo é uma herança de algo maldito, vamos dizer, de meus antepassados, que afeta a minha vida hoje. Esse ponto, Henrique, é muito interessante porque eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que já havia passado por várias orações, já tinha recebido graça, mas não conseguia dar passo na sua vida. Aí, mas como? Você já foi, você já recebeu, você já participou de tantas orações, por que você não consegue se libertar dessa situação de aprisionamento mental, né, psicológico da qual ela se encontrava, um vazio interior, enfermidades, ia no médico, não tinha nada, fazia exames, não tinha nada. E conversando, o que chegamos? Os antepassados dela eram envolvidos no espiritismo, era pai de santo. Então, ela, os primos, a família, cresceu sendo chamados de macumbeiros. Ficou marcado Ficou na mente, marcado, ficou inconsciente. E ela e outros familiares acabou gerando uma revolta contra esses antepassados. Quer dizer, não estavam fazendo nada, mas estavam revoltados, odiosos. Porque eles estavam sofrendo a consequência desses pecados, desse ato, dessa consagração feita. E agiram errado, né? Porque agiram rejeitando, revoltados, ao invés de abençoar até os antepassados que já morreram, e pedir perdão. Exatamente. Aí o que nós começamos a fazer? Uma oração de perdão e liberando o amor a esses antepassados para que ela pudesse voltar à vida. Claro, estavam amarrados ao passado. Exatamente. Então, eles estavam sofrendo as consequências desse pecado cometido. Então, quando você fala, né? Quando hoje nós fazemos as orações de libertação e não acontece isso, porque está faltando algo essencial, né? O perdão. O perdão, eles erraram. E às vezes a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, né? Mas ao liberar o perdão, mesmo que ela não entenda, atinge a eternidade, algo invisível aos nossos olhos. Exatamente. E pode começar, né, uma nova fase, uma vida nova, né? Agora, seguinte também, na medida, Anice, que uma maldição ou uma bênção se estabelece na vida de uma família ou de uma pessoa, ela tende a transferir de geração em geração na vida familiar, na vida pessoal e até geográfica, em cidades e nações, quando são amaldiçoados ou abençoados. O povo, na verdade, quer dizer, até poderíamos até dizer assim, que nós temos que analisar os pontos disso. Então, vamos dizer, o ponto mais importante é que uma vez enviada uma maldição ou uma bênção, tende a continuar através dos tempos até serem revogadas ou canceladas. Porque foi feito um compromisso, uma promessa, uma aliança. Isso significa que pode haver forças que estejam operando, né? Forças essas que foram movimentadas em gerações passadas estão operando. Porque para esse sentido espiritual não há limite de tempo. Não há limite de tempo. Consequentemente, nós podemos estar lidando com algo na nossa vida hoje que não aconteceram conosco durante a nossa existência, mas ela tem uma origem longínqua até de centenas de anos, já que a palavra diz até a terceira e quarta geração. Carregando essa herança, né, Henrique? Essa herança espiritual, né? Eu falava da herança biológica, que
a cor dos olhos, cabelo e tal, da herança psicológica, o nosso modo de proceder, temperamentos e tal, e da herança espiritual, que a gente não liga muito, né? Acabamos deixando de lado, se preocupando somente com essas, né, a herança física, né, a herança psicológica do meu temperamento, mas a espiritual tem uma interferência muito grande na nossa vida. Muito bem, nós vamos aí ao intervalo e voltaremos depois, vamos entrar na bênção, é claro, que eu também quero, mas nós vamos falar dos tipos de maldições, hereditária, maldição de terceiros, etc e tal. Então não saia daí, entre em contato conosco, que a pergunta é essa: o que tem incomodado a sua vida? O que está pesando na sua vida que, se mudar, você pode ser mais feliz? Diga para nós, eu volto já.